Na sexta-feira você falava da expectativa do Fluminense, né? O Fluminense, que é um dos representantes do Piauí na Copa do Nordeste, teria um jogo decisivo no final de semana. Vamos atualizar. O Fluminense segue na Copa do Nordeste ou já voltou para Teresina, Vitor Costa? Boa tarde. Boa tarde, Natan. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Dia News. Antes da gente trazer aqui as tradicionais notícias direto da redação, vamos falar um pouco sobre essas notícias aí do futebol, porque na última semana, na sexta-feira, sendo mais preciso, a gente trouxe aqui as informações de que o futebol piauiense ia estrear na temporada com essa campanha que o Fluminense iria iniciar aí na pré-Copa do Nordeste, mas foi só um jogo mesmo, tá, Natan? O jogo era decisivo, precisava vencer para se classificar para a segunda fase preliminar e aí buscar uma vaga na fase de grupos, mas infelizmente o Fluminense acabou eliminado já de cara, porque nesta partida contra a Juazeirense, o jogo foi fora de casa, lá em Juazeiro, na Bahia, e nesta partida o Fluminense acabou empatando no tempo normal, em um 3-3, jogo animado, e na decisão por pênaltis acabou aí sendo eliminado por 5-4, inclusive uma eliminação assim, que é mais dolorida do que o normal, porque foi no último pênalti, né? Tanto os jogadores do Fluminense como os jogadores da Juazeirense acertaram todas as cobranças até chegar na quinta e última cobrança do Fluminense, e o Gabriel Vieira, garoto revelado na base do próprio Fluminense, que tinha feito o primeiro gol da partida. O Fluminense saiu na frente do placar, gol do Gabriel Vieira, e infelizmente ele acabou aí perdendo o último pênalti e dessa forma eliminando o time piauiense dessa pré-Copa do Nordeste. Como o Fluminense acabou não avançando, então a gente vai ter apenas um time piauiense na Copa do Nordeste, que é o Altos, atual campeão piauiense, já tinha vaga garantida por isso, né, por ser campeão piauiense, já vai direto para a fase de grupos, então apenas o Altos que estará aí representando o Piauí no Nordestão em 2025. É uma notícia triste porque a gente gosta de ter mais representantes, né, ter mais jogos grandes, jogos bons contra times grandes aqui do Nordeste, mas infelizmente apenas o Altos vai ter essa possibilidade aí em 2025 com essa eliminação do Fluminense, mas fica aí a atualização disso. E lembrando também que o Campeonato Piauiense de Futebol inicia daqui a menos de uma semana, né? Porque já inicia no dia 11. A partir do dia 11 a gente tem jogos do Campeonato Piauiense de Futebol e aí sim a gente vai ter todos os times daqui do estado competindo aí nesse ano que promete, tá? Porque tem muito time aí que se reforçou bastante, Natan. Porque o futebol piauiense promete ser bastante... Tem uma disputa equilibrada, né? É isso que a gente espera em 2025. Agora, Vitor, falando de Covid-19, 5 anos após o surto de Covid, a emergência global, uma situação preocupante, né? E aqui, importante que você fique atento a essa informação que o Vitor vai trazer, porque a China enfrenta crise com um novo surto viral, né? Inclusive já com algumas medidas sanitárias adotadas para conter esse surto viral. Conta pra gente, Vitor. Pois é, Natanael, a gente teve aí a Covid-19 que ali no final de 2019, né, no início de 2020, iniciou e aí virou uma pandemia. Todos nós sabemos tudo que sofremos devido à Covid-19 e agora um novo surto viral iniciado lá na China. Na verdade, esse vírus, que é o chamado metapneumovírus, ele não se iniciou na China, mas agora chegou por lá e chegou com bastante força. Na verdade, a primeira vez que ele foi diagnosticado foi na Europa, mais precisamente na Holanda, foi onde teve ali os primeiros casos desse surto. Já aconteceu inclusive aqui no Brasil, já teve esse metapneumovírus, mas agora chegou na China e causa preocupação porque se espalha rapidamente, né? A gente sabe que a China é um dos países com maior quantidade de pessoas do mundo e isso faz com que esse vírus acabe se espalhando aí rapidamente. Algumas notícias saíram dizendo que isso já tinha virado um surto, já estava causando tanta preocupação quanto a Covid-19, que os hospitais da China já estavam completamente lotados, que todo o sistema de saúde chinês já estava estrangulado devido a esse novo surto. Mas a gente está aqui para trazer as informações corretas e não cair em fake news. E as informações oficiais do governo chinês
é que tudo isso não passou mesmo de notícias falsas aí, falsos alarmes que foram levantados para esse novo vírus. A realidade é que este vírus, sim, ele está na China, de fato o governo ele confirma isso, ele está presente na China, ele está se alastrando rapidamente, mas por lá não passa de um surto viral comum, de uma gripe comum. Não tem hospitais lotados, não tem todo aquele temor que foi causado com a Covid-19. Então, claro, isso causa um temor, tem a ver com a saúde, sempre isso nos causa preocupação, mas não tem absolutamente nada a ver com aquele início que foi da Covid-19, que causou uma pandemia mundial, que surgiu lá na China e dessa vez não, dessa vez já é algo que já é mais conhecido do mundo, já é algo que já existe no mundo e que agora sim chegou na China e chegou com bastante força, mas a informação é essa, que não tem nenhuma preocupação como aquela que a gente viu com a Covid. Em alguns casos mais graves desse metapneumovírus lá na China mesmo, eles estão sendo tratados mais ou menos como bronquites, Natan, que a gente sabe que não chega a ser algo tão preocupante assim como a própria Covid-19. Então, apesar dessa notícia trazer algo com relação à saúde, com relação a uma doença, a notícia é que não é tão grave como algumas pessoas já estavam aí temendo devido a essas notícias que saíram por último aí, Natan.